A Bíblia apresenta conselhos e soluções para todas as áreas da vida, incluindo a área financeira. E neste vídeo eu quero dar a você 8 dicas para que você possa administrar melhor o seu dinheiro e especialmente o seu 13º salário. Mas uma observação: ganhe ou não você, receba ou não você o 13º salário, este vídeo é para você. Porque essas 8 dicas são aplicáveis a quem recebe 13º e a quem não recebe 13º. Bom, em primeiro lugar, você sabia que a forma como usamos o 13º salário reflete se estamos saudáveis ou doentes no aspecto financeiro? Por exemplo, se a pessoa está enferma ou doente financeiramente, ela usa o 13º da seguinte forma: para pagar contas ou gastá-lo todo. Então esta é a pessoa que está doente financeiramente falando. Se a pessoa é saudável no aspecto financeiro, tem saúde financeira, ela não faz isso. O que ela faz com o 13º? Ela usa-o para investir e trazer mais rendimentos e ativos para a sua família, a fim de que ela possa dar conforto à família e contribuir mais para com a pregação do Evangelho. E se ela não investir todo o dinheiro do 13º, ela vai pegar pelo menos parte dele para realizar um sonho, uma grande viagem, né, em família, um passeio, seja o que for. Então essa é a diferença, né? São as diferenças entre as pessoas saudáveis financeiramente e as pessoas que não são saudáveis financeiramente. Infelizmente você e eu não aprendemos isso em casa e nem na escola. Não aprendemos em casa porque os nossos pais também não foram ensinados corretamente sobre finanças. E não aprendemos na escola porque o nosso sistema educacional é falho. E por isso, se você deseja se educar, se você deseja aprender a ter uma vida financeira saudável, obviamente você precisa educar-se. E a Bíblia é um excelente instrumento, uma excelente ferramenta de educação no aspecto financeiro, juntamente com outros livros de especialistas, sites e blogs que também podem contribuir significativamente para o seu crescimento. Mas eu queria apresentar aqui para você 8 dicas bíblicas para que você possa adquirir inteligência financeira e aprender a administrar o seu 13º ou qualquer outro ganho extra de forma saudável. Ok? Então vamos para as 8 dicas, todas com base na Bíblia e obviamente, como eu costumo informar de início, eu vou usar a tradução ecumênica da Bíblia, porque boa parte dos meus estudos sobre esse assunto e me baseei nessa tradução que eu gostei muito, tá bom? Então, primeira dica para você aprender a usar corretamente o seu dinheiro e inclusive o 13º salário, a primeira dica é: pense corretamente. Você sabia que a forma como você pensa influencia e muito na sua saúde financeira? Sim, a mente tem um poder extraordinário dado por Deus para criar a nossa realidade. Então veja o que diz Provérbios capítulo 4, versos 23 e 24. Guarda o teu coração com toda a vigilância, não é a sede dos seus pensamentos aqui na compreensão hebraica, pois dele dependem os limites da vida. Repele de ti a linguagem perversa, afasta de ti a maledicência. Aqui nós aprendemos, primeiramente, a pensarmos da forma correta. Aqui diz que devemos guardar o nosso coração com toda a vigilância. Se você tem crenças limitantes sobre dinheiro e se você pensa de forma errada sobre o dinheiro, você não vai ter dinheiro. Quer um exemplo? Há pessoas que desejam ter,
não é? Mais condições financeiras, mas elas falam mal daqueles que têm condições financeiras. Como o cérebro não lida com esta contradição, o cérebro não vai dar a você recursos, insights para que você possa adquirir as coisas. Então, se você não abençoar aquilo que você quer, o cérebro não vai entender que você quer realmente aquilo. E aí você vai continuar na mesma. Então, primeiro ponto, pense corretamente. Abençoe aquilo que você quer. Não fale mal de quem tem. E aí você vai acostumar o seu cérebro a ter um novo padrão de pensamentos e ele vai te dar insights, ideias para que você possa ter e administrar melhor os seus recursos. Tudo bem? A segunda dica bíblica, fale corretamente. Além de pensar corretamente, devemos falar corretamente, porque as palavras têm um poder absurdo sobre a nossa vida. Isso está em Provérbios 18, 21. Veja o poder das palavras. A morte e a vida dependem da linguagem. Quem a preza poderá comer do seu fruto. Ou seja, se a morte e a vida dependem da linguagem, é óbvio que a sua saúde financeira também depende da linguagem que você utiliza. Então você precisa parar de repetir as coisas que você aprendeu na sua infância. Eu, por exemplo, o que eu ouvia muito na infância? Dinheiro é coisa suja, dinheiro torna a pessoa egoísta, né? Os ricos não vão para os céus. Então, esse tipo de pensamento você tem, esse tipo de palavras não podem mais sair da sua boca. Porque as palavras, elas programam, diríamos assim, a nossa mente. Então você tem que reformular estas palavras. Você tem que dizer o seguinte: o dinheiro em si não é sujo, ele se torna sujo dependendo do uso que se faz dele. Veja, você está contestando uma crença limitante, uma fala distorcida que você aprendeu na infância. Outra ideia, os ricos são gananciosos. Não, existem ricos gananciosos e existem pobres gananciosos. E você pode usar uma outra frase: o dinheiro não muda as pessoas, né? Ele só potencializa o que as pessoas já são. Então, se a pessoa é arrogante, digamos assim, mesquinha, não é? O dinheiro vai potencializar a mesquinhez dessa pessoa. Agora, se essa pessoa é generosa, o dinheiro vai potencializar a generosidade desta pessoa. Ok? Os ricos não vão para o reino dos céus. Não, Jesus disse que realmente é difícil uma pessoa que ama o dinheiro entrar no reino dos céus. Mas se você ver no próprio contexto, que ele diz o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tanto que em 1 Timóteo 6, 10 a 17, vemos que existiam pessoas ricas na igreja cristã. Então, use as palavras certas, não repita mais as palavras ruins, as crenças limitantes que você aprendeu na infância. E o seu cérebro vai mudar, vai pensar de forma diferente e você vai ter resultados diferentes. Palavras diferentes, pensamentos diferentes, geram ações diferentes que geram resultados diferentes. Tudo bem? Terceira dica, planeje corretamente. Além de pensar corretamente e falar corretamente, precisamos planejar corretamente. A importância do planejamento correto está em Provérbios 15, 22, que diz assim: sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento, terão êxito. Para você planejar corretamente a sua vida financeira, você tem que deliberar, pensar, avaliar prós e contras sobre aquilo em que você vai investir, e você também deve aprender a pensar em curto, médio e longo prazo. Por exemplo, o que eu quero conquistar daqui a 6 meses? O que eu quero conquistar daqui a 1 ano? O que eu quero conquistar daqui a 10 anos? O que eu quero conquistar daqui a 15 anos? Ou daqui a 5 anos? Ou seja, objetivos de curto, médio e longo prazo. E você tem que planejar isso. Você tem que colocar isso no papel. Por quê? Quando você planeja e coloca isso no papel, o seu cérebro, para o seu cérebro, você fez o quê? Materializou aquele sonho.
Parece isso uma bobagem, mas é uma lei da mente. Tá? Você colocou no papel seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Agora o seu cérebro vai começar a dar insights para você. Né? O Espírito Santo vai atuar nisso, mas o seu cérebro vai dar insights para você conseguir realizar esse seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Tá bom? Então aprenda também a planejar corretamente. Quarta dica, vá ao mercado corretamente. Ir ao mercado corretamente envolve duas coisas. Primeiro, você ir com uma lista de compras e fazer o possível para ficar apenas com esta lista. Isso não é uma lei dos medos e persas que não pode ser revogada, né, como diz lá no livro de Esther, mas você deve ficar o máximo possível dentro desta lista. Né, levar os itens que você realmente listou. E a segunda dica para ir ao mercado corretamente é nunca ir ao mercado com fome. Pode comprovar isso, eu vejo isso constantemente. Se eu for ao mercado com fome, eu compro mais do que eu deveria. E quando eu vou ao mercado saciado, eu compro aquilo que eu realmente preciso. Tá? Então aprenda essa outra dica e pode ter certeza. Esta dica e as outras que eu lhe apresentei e vou lhe apresentar vão lhe ajudar a fazer com que o 13º sobre para que você possa investi-lo ou realizar um sonho através dele e não simplesmente pagar contas, que é uma demonstração de que a pessoa não tem saúde financeira ainda, tá? Quinta dica, invista corretamente. Nós temos que aprender, né, a investir. E uma das dicas que eu dou para você, não dê esse passo sem assessoria. Tá? Então é importante você primeiro ler sobre o assunto, ter assessoria de uma boa corretora. E há canais no YouTube muito bons que podem dar dicas para você sobre investimentos. Por exemplo, tem um canal chamado Primo Rico, tem o canal Me Poupe e tem muitos canais, tem uma infinidade. Depois eu posso até listar mais alguns para vocês. Então, antes de você investir o seu dinheiro, procure aprender com quem já investiu ou com quem faz investimentos, porque aí você vai dar passos seguros. Você, inclusive, precisa saber qual é o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa mais conservadora ou uma pessoa que arrisca mais. Então, você deve investir de acordo com com o seu perfil. Tá? Então, não saia por aí investindo de qualquer jeito, sem instrução, porque senão você vai acabar jogando o dinheiro fora. Tudo bem? Sexta dica, seja generoso. Você sabia que o sucesso financeiro depende muito de você ser generoso? Na conta bancária humana, né, quanto mais guardamos, mais temos, ou investimos. Na conta bancária divina é diferente. Quanto mais usamos em favor do próximo, mais temos, porque Deus nos abençoa. Isso está em Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Olha que interessante. Um distribui e fica mais rico ainda. Outro guarda além do que precisa e vira indigente. Esta é uma lei da vida, né? A pessoa generosa prosperará. Quem dá de beber será descedentado. Então Deus liga a prosperidade financeira diretamente à generosidade. E aqui Salomão fala que a pessoa que é rica e distribui, ela fica mais rica ainda, né? E aquele que guarda além do que precisa, fica indigente. Não há bênção de Deus para as finanças dele. E diz assim, a pessoa generosa prosperará. Quem dá de beber será descedentado. É uma lei da vida criada por Deus, que quando você reparte, você tem mais. Você percebe isso na vida de várias pessoas, por exemplo, Warren Buffett, que é um grande investidor norte-americano, mais de 40% da enorme fortuna deste homem, ele doou para instituições de caridade. A mesma coisa fez Bill Gates, dono da Microsoft, o dono da Amazon também, doou milhões e milhões de dólares para pesquisas em favor
para descobrir-se, não é, a vacina, a cura para a Covid-19. Então você vê que quanto mais pessoas ajudam pessoas, Deus faz questão de abençoar estas pessoas. Então a generosidade é muito importante. Seja generoso. Tenha um pacto. Primeiramente é óbvio, né? Você vai ter o seu dízimo para você contribuir com a evangelização do mundo, e tem um pacto de ofertas através do qual você possa tanto contribuir com a evangelização do mundo quanto ajudar aos pobres. Pode ter certeza, não vai faltar nada a você. O que vai acontecer é que Deus vai lhe dar mais ainda, porque você está sendo um sócio, uma sócia de Deus. Tá bom? Então esta seria a sexta dica, seja generoso. Vamos para as duas últimas dicas. Seja econômico. A Bíblia diz que para nós aprendermos, para nós nos educarmos financeiramente, e inclusive para chegarmos ao nível, ao ponto de termos o 13º ou outro ganho extra, somente para investir ou realizar sonhos, é muito importante que nós aprendamos a economizar. Mas lembre-se de uma coisa, economizar não é ser mesquinho, porque eu li antes, né, na sexta dica, que devemos ser generosos, tá? Economizar não é ser pão duro. São duas coisas totalmente diferentes. O avarento, a Bíblia diz que Deus nem abençoa a vida dele, tá? Então, Provérbios 21:20, ó. No recanto do sábio, tesouro precioso e coisas finas. Tudo isso o insensato o dissipa. Então, a pessoa que é gastona, que dissipa o que tem, não economiza nada, a Bíblia chama de insensato, ou seja, de pessoa sem juízo. Então você tem que aprender a mudar a forma como você faz o seu orçamento financeiro. Qual é a tendência? Você primeiro elabora um orçamento e vê quais são as contas que você tem que pagar. E se sobrar, você vai economizar, guardar na poupança ou investir. Pois eu te digo que você tem que fazer o contrário. E isso eu aprendi não apenas lendo a Bíblia, mas também lendo livros de pessoas que fazem assim. A primeira coisa que você faz é: quanto que eu vou guardar para investir ou para realizar um sonho? E depois você vai pagar as contas. Ah, Leandro, mas é difícil para mim, estou endividado. Não. Enquanto você continuar com este padrão de pensamento, você acha que vai crescer? Veja, até onde este padrão de pensamento levou você até hoje. Então isso prova que você tem que mudar. Você não tem que ter medo de mudar. Então, no seu planejamento, que parte eu vou separar para a realização de um sonho ou para o investimento? Bom, já que eu vou separar, um exemplo, R$100 por mês ou 200, agora eu vou ver o que eu vou fazer com o resto, que é pagar dívidas. Então você tem que virar o jogo, virar a chave da sua mente, porque aí você vai crescer. E aí você vai ter uma vida financeira dentro dos planos de Deus para a sua vida, tá bom? E a oitava dica, seja honesto. É fundamental para mantermos aquilo que Deus nos dá, é fundamental que sejamos honestos. Vamos ler aqui Provérbios 22, versos 1 e 4, que diz o seguinte: melhor bom renome que grande riqueza. Então não adianta você adquirir dinheiro de forma desonesta e ser mal falado. Veja aí quantos políticos tem porque roubaram muito, mas são mal falados. Não tem um bom nome. Triste isso, não é? Triste você ter dinheiro de forma desonesta e ter o seu nome sujo. Isso não pode acontecer. Então, um bom nome, ter renome é muito mais importante do que grande riqueza. Agora vamos aqui para o versículo 4, não é? A consequência da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Então veja, quando você é uma pessoa humilde e honesta, e você teme a Deus, respeita a Deus, a consequência é riqueza, honra e vida. Riqueza na Bíblia é algo muito mais do que dinheiro, né? É você ter uma vida saudável, um corpo saudável, uma mente sã, paz de espírito e também ter dinheiro. Prosperidade na Bíblia é um conceito muito amplo, né, que envolve muito mais do que ter. Envolve primeiramente ser, para depois ter. Eu espero que essas 8 dicas,
né, tenham lhe ajudado a melhorar a sua compreensão, a educar-lhe ainda mais financeiramente. Meu propósito é que você seja feliz, né, que você tenha cada vez mais recursos para o seu conforto, para o conforto da sua família e para o avanço do reino de Deus. E para que possamos contribuir para amenizar o sofrimento do próximo. E eu creio que essas 8 dicas vão ajudar a você a crescer financeiramente, a começar a desenvolver sua inteligência financeira e, obviamente, vão lhe ajudar a aprender a ter saúde financeira usando o 13º ou outra forma de ganho extra para investir ou realizar sonhos, ao invés de simplesmente gastar e pagar contas.